Pessoal, o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio é o que mais tem se falado nas redes sociais, né? O adiamento aí do Enem de 2021, que a princípio, né, vai ocorrer nesse domingo agora, dia 17, e no próximo domingo, dia 24. E eu queria falar um pouco sobre isso com vocês aqui, a repercussão disso nos concursos públicos, porque a realização das provas do Enem era vista, né, e é vista sim, como uma espécie de um divisor de águas na realização ou não de provas de concurso público também, como Polícia Federal, PRF e tudo mais. Vamos falar sobre isso? Antes, lembra de deixar um joinha aqui no vídeo, eu sempre esqueço de pedir para o pessoal deixar um like aí para apoiar o nosso trabalho aqui e, claro, também se inscrever aqui no canal. Mas vamos lá, pessoal, o que acontece, né? O Enem é um exame que vocês sabem que reúne quase 6 milhões de candidatos, são 5 milhões e 700, 5 e 800 que vão fazer o Enem esse ano, né? E acaba sendo também uma bandeira política, né? Porque como ele é muito coberto pela imprensa, naturalmente os políticos também se interessam, tanto os políticos oposicionistas como os políticos do governo, né? Então é natural não, mas acaba acontecendo, né, uma politização muito forte em tudo que envolve o Enem. Sempre foi assim. Esse ano, ainda com esse ingrediente da pandemia, tá ainda mais acirrada essa questão. E a gente está vendo, né, diversos grupos pleiteando legitimamente, cada um tem as suas razões para ir à justiça e pedir o que alega ser justo. Não estou aqui para criticar ninguém quanto a isso, mas pedindo pelo adiamento da realização das provas do Enem. Né, nós tivemos lá no estado de São Paulo uma decisão favorável ao MEC, né, ou seja, no sentido de manutenção do Enem. A Justiça Federal lá em São Paulo considerou que o MEC adotou as medidas de segurança sanitária que são necessárias. Do outro lado, a gente tem lá no estado do Amazonas, né, que a gente sabe que especialmente em Manaus a situação da pandemia aparentemente está bem crítica, né, nesse momento. Lá na Justiça Federal do Amazonas foi decidido pela não aplicação do exame. Tá? É claro, tudo isso pode ser mudado. Hoje ainda é quinta-feira, a prova é só no domingo. Até lá devemos ter decisões judiciais, devemos ter liminares caindo. É assim que funciona mesmo, infelizmente, né? Infelizmente a gente se acostumou com isso e a gente trata como uma coisa normal esse monte de decisões judiciais acontecendo de última hora, e a verdade é que os candidatos mesmo, né, ficam ali na insegurança total sobre o que efetivamente vai acontecer. Mas essa é a realidade. E aí, como é que a gente fica, né? O Enem, ele tem uma característica que difere dos concursos públicos, que é o seguinte: o Enem ele trabalha com um modelo estatístico por trás que se chama teoria de resposta ao item, que basicamente serve para quê? Vamos ao que interessa aqui. Basicamente serve para permitir que você tenha comparabilidade entre exames diferentes. Então, por exemplo, no caso do Enem, pode acontecer deles aplicarem a prova nesse domingo agora, aí, sei lá, no Amazonas não pôde aplicar. Eventualmente, daqui a um tempo, aplicam a prova no Amazonas. Claro que vão aplicar outra prova, com outras questões, não vão repetir a mesma prova, né? Vão aplicar uma prova diferente. Mas, embora seja uma prova diferente, como nós temos esse modelo estatístico da tal da teoria de resposta ao item, você consegue comparar as notas de quem fez provas diferentes. É sempre muito questionado isso, tá? Até porque a gente está falando de modelo estatístico, nada é 100% garantido na estatística, não existe isso, né? Na estatística tudo, a gente trabalha sempre no campo das incertezas, da probabilidade, né? E a ideia é deixar o mais comparável possível a realização de uma prova com a realização da outra. Mas não é aquela coisa garantida, isso não existe na estatística. Mas a justiça, de certa forma, já aceitou isso. Tá? A justiça já pacificou esse aspecto, tanto que nós já tivemos em alguns anos anteriores a aplicação do Enem a aplicação do Enem, e aí algumas cidades que tiveram problemas de ordem técnica, provas que não chegaram, sei lá o que, foi aplicada uma outra prova em uma outra data nessas localidades, e as notas foram todas colocadas no mesmo bolo, tá? Colocadas no mesmo bolo para fins de comparação, para fins de definição de quem vai conseguir as vagas nas faculdades ali durante aquele processo de escolha das vagas no SISU.
Então o Enem tem essa característica que difere ele frontalmente dos concursos públicos. O Enem, se eventualmente não puder ser aplicado para todo mundo nesse final de semana, aquelas localidades que não aplicaram vão poder aplicar em outro momento, uma outra prova, e os resultados poderão ser comparados, tá? Concurso público do jeito que é hoje, não dá para fazer isso, tá? Por quê? Se você vai lá, digamos que, vamos pensar na prova, sei lá, da Polícia Federal. Polícia Federal estamos achando que vai ser dia 21 de março. PRF 28, Polícia Federal estamos achando que vai ser 21 de março. Beleza, vão lá e decidem aplicar a prova da Polícia Federal dia 21 de março. E por algum motivo tem uma ou duas capitais aí que estão num período complicado ali da pandemia e não pode aplicar a prova naquelas duas cidades. Essas duas cidades, os candidatos dessas duas cidades, poderiam fazer a prova num outro dia e as notas serem comparadas? Uma outra prova, num outro dia, e você comparar as notas? Não. Isso aí não daria para fazer do jeito que é hoje, tá? Por quê? Porque não seria justo, né? Você sempre corre o risco e sempre alguém vai poder alegar na justiça, e certamente vários candidatos iriam entrar na justiça, alegando que, poxa, o pessoal fez uma prova diferente da minha, e eventualmente tentar dizer, pô, a prova deles pode ter sido mais fácil do que a minha, né? Tem várias alegações que poderiam surgir daí, porque nós não temos esse mesmo tipo de modelagem estatística que nós temos no caso do Enem. Mesmo no caso do Enem, que tem toda essa modelagem estatística aí, isso já foi muito questionado, porque hoje é mais aceito, hoje a justiça compreendeu, aceitou esse formato. Mas mesmo no Enem, isso já gerou muito questionamento no passado, tá? E aí, o que acontece então, né? Os concursos públicos, do jeito que são, você não tem condições de fazer provas diferentes e colocar todos os candidatos numa mesma fila de classificação, tá? E isso é um grande problema. Isso é um grande problema, porque no caso das provas de concurso, você tem que ser capaz de aplicar elas em todas as cidades simultaneamente para todos os candidatos, porque senão você perde um pouco ali da isonomia, né? Da isonomia na realização do exame, da prova. Mas, por outro lado, tem um aspecto muito importante, que é: as provas de concurso têm bem menos importância para a mídia, para a grande mídia, eu digo, e consequentemente para os políticos, do que uma prova de concurso, do que a prova do Enem, desculpa, né? A prova de concurso é bem menos relevante do ponto de vista de imprensa, do ponto de vista de política, do que o Enem. O Enem, ele o sucesso ou o fracasso do Enem é diretamente colado no governo. Se o Enem deu certo, isso vai refletir bem para o governo. Se o Enem deu errado, isso vai pegar mal para o governo. Se a prova da Polícia Federal ou da PRF for aplicada e tiver algum problema, ou não sei o que, não vai ser isso. Isso provavelmente nem vai sair no Jornal Nacional, tá? Agora Enem vai sair no Jornal Nacional, vai sair no Fantástico, vai sair no Jornal da Record e assim por diante. Então tem muita diferença nesse sentido. Estou querendo dizer com isso que quando a gente olha para o Enem, a gente vê quem que está entrando na justiça, quem está brigando por isso. Pô, são pessoas ligadas a partidos políticos, são pessoas ligadas a movimentos sociais, é coisa grande, tá? Quando a gente fala do Enem, das provas de concurso, eventualmente vai ter um candidato ou outro que vai tentar judicializar e eventualmente ele consiga, sim, suspender uma aplicação de prova ou não, mas é uma escala menor, tá? É uma escala menor, e tanto que, para vocês terem uma ideia, né, nós tivemos nesse final de semana, por exemplo, a aplicação das provas do concurso de bombeiros de Minas Gerais na cidade de Belo Horizonte, tá? Cidade de Belo Horizonte em pleno lockdown lá na cidade de Belo Horizonte, nós tivemos a aplicação das provas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e ninguém falou nada, tá? Então, o que eu estou querendo trazer aqui para vocês, tá? A minha visão. De fato, o Enem ele é importante, sim. Acompanhar o que vai acontecer com o Enem é muito importante para a gente. Se o Enem acontecer, eu acho que
vai facilitar muito a ocorrência de outras provas também. Se o Enem não acontecer, isso vai ser usado sim, em algum momento, como, olha, tá vendo como que vai fazer prova de concurso se nem o Enem aconteceu, e não sei o que, vai ser usado nesse sentido? Certamente. As bancas ficarão mais preocupadas em marcar datas de prova? Sim. Os órgãos vão ficar mais preocupados? Também. Tá? Mas, eventualmente, ainda assim, nós podemos ter a ocorrência das provas. Uma coisa não é totalmente excludente. Essas coisas não são assim, se não acontecer o Enem, não vai poder acontecer prova de concurso. Não é desse jeito também. Tá? Foi o que eu disse para vocês. Concurso tem uma esfera, uma ordem de grandeza muito menor do que o Enem, né? E tem uma importância na mídia, uma importância na política também muito menor. Então, eventualmente, o concurso acontece numa boa, mesmo que o Enem não aconteça. O que resta mesmo para você que é candidato, na minha visão, é o de sempre. Estudar, considerando que as datas vão se manter. Estudar considerando que a Polícia Federal vai ser dia 21 de março, estudar considerando que a PRF vai ser 28 de março, e assim por diante. Se acontecer de mudar, e tem chance sim de ter alguma alteração, tá? Se acontecer de mudar, paciência, tá? Os tempos que nós estamos vivendo são esses, são tempos de grande incerteza. Isso vale para mim, vale para você e vale para todos os outros. Então, o que resta é aceitar as regras do jogo aí e jogar de acordo com elas, tá? É tentar sair na frente, tentar aproveitar o tempo e se beneficiar. Porque, por exemplo, os meus alunos que estão estudando comigo aí no projeto lá PRF em 80 dias, né? Se por acaso adiarem a prova um pouco mais para frente, vai ser ótimo para eles, porque eles acabaram de começar, eles estão dando gás, estão tentando sair do zero. Se eles tiverem mais 1, 2, 3 semanas para estudar, mais um mês que seja para estudar, eles vão ficar candidatos muito competitivos, tá? Bem competitivos. Então é isso. Vou ficando por aqui então, pessoal. Queria só trazer essa visão. Se tiver alguma novidade sobre o Enem e sobre as provas de concurso, eu trago também. Lembre de deixar o joinha aqui no vídeo e de estar inscrito no canal. Um abraço.